Prontinho, acho que tá gravando. Pronto. Meninas, boa noite. E aí, como foi a semana, o final de semana? Tudo na paz, tudo tranquilo? A pesquisa, estudaram muito? Foi tudo tranquilo. Coisa Sei maravilhosa. bem muito, assistir uns vídeos, viu, também. Coisa maravilhosa, olha aí. É assim que eu Não, deu gosto, certo, rapaz. né? Oi? Deu certo agora, né? A Eveline tá falando? Isso. Deu certo. Melhorou muito, Eveline. Tava um eco grandioso, mas deu certo. Eu tentei entrar, aí entrou, eu pensei que não tinha entrado, entrei de novo. Show, show. Meninas, de antemão, eu já quero parabenizar vocês pela avaliaçãozinha que vocês fizeram. Muito bacana. Gostei muito das respostas de todas, né? Deu para perceber que vocês estudaram mesmo. Deu para perceber que tinha uns Ctrl+C e Ctrl+V, sabe? Mas, mas mesmo sendo Ctrl+C e Ctrl+V, deu para sentir ali que foi uma pesquisa bem profunda. E o importante é isso, é pesquisar, é estudar. Mesmo você copiando e colando, teve aquele momento de pesquisa, de estudo, e isso também é bom. Teve também muitas respostas que deu para perceber que era das palavras de vocês mesmo, do próprio entendimento. Isso também é muito importante. Ninguém faltou, eu acho que ninguém deixou de fazer, não. É tanta coisa que às vezes eu me confundo, mas eu acredito que não. Eu vi todas as respostas, só que agora a gente vai fazer uma correção. Uma correção, a nossa aula vai ser em cima só da prova. Hoje vai ser um resumão, tá? Um resumão de tudo que a gente viu, porque a partir dessa aula a gente vai começar a entrar em outras técnicas que a gente vai precisar já ter uma base já bem sólida do que foi visto, para a gente poder caminhar bem, fluir bem nessa nova técnica que a gente vai estar vendo. Belezinha? Eu vou compartilhar aqui tela. E aí, de acordo com as perguntas, eu vou perguntando a uma de vocês, tá bom? E a gente vai corrigir todo mundo juntas. A aula vai ser bem light, bem tranquila, só para responder essas questões. E a gente finaliza. Alguém quer comentar alguma coisa em relação às pesquisas? Alguma dificuldade? Quem quiser falar, pode falar enquanto eu consigo compartilhar aqui tela, beleza? A Thalia que tá falando, deixa eu falar. Ontem eu estava fazendo, assim, as pesquisas, né? E eu estava vendo sobre o procedimento na gestante, né? E eles falam muito do cuidado, não, nem tanto num procedimento, mas no bem-estar da gestante, né? Eu estava vendo uns vídeos também no YouTube e eles prezam muito pelo conforto que a gestante está. Eles explicam que ela tem que ficar mais posicionada para o lado, se eu não me engano, para o lado esquerdo, né? Por causa daquela veia que vai da mãe direto para o bebê. E eu acho assim, muito importante, porque se a gente também não tiver consciência de que a gestante precisa de um cuidado a mais, pode indiretamente a gente também contribuir para prejudicar a mãe e o bebê, né? Eu assim, fiquei assim, eu falei, é uma coisa tão simples, mas é tão importante que a gente tem que saber que às vezes a gente deixa um pouquinho de lá. Não, é a mesma coisa, só vamos focar na alergia e tal, mas a gente não foca muito no bem-estar, de como a gestante se sente, que ela vai se sentir bem incomodada, porque quando você está gestante, ficar 3 horas deitada numa posição não é um confortável de jeito nenhum, principalmente de barriga para cima, né? Que incomoda Sim. demais. E eu achei muito interessante, muito interessante. Eu não tinha, assim, parado para, sinceramente, particularmente, eu não tinha parado para pensar como esse bem-estar é importante, principalmente para a gestante. Como também para cliente, assim, né? Sem ser gestante, mas para gestante principalmente. Eu acho que sou até
como uma espécie de um carinho especial, de um gesto mais... Porque quando a gente está gestante, a gente fica tão mais sensível, tudo machuca a gente, ou tudo deixa a gente emocionada. E eu acho que um gestinho assim de carinho a mais, eu acho que ganha essa cliente até, assim, depois dela ter o bebê, até a gente constrói não só Constrói um laço, né? um tratamento profissional, mas um laço mais afetivo mesmo. Sim, sim. Muito bem, Natália, muito bem, gostei. Tá vendo a importância de pesquisar, de estudar, de ir bem a fundo mesmo? Isso aí, parabéns, amei. Apesar que, assim, todo esse cuidado, vocês estão me ouvindo, né? Certo. Apesar de que toda essa questão do conforto, vocês precisam ter a consciência de que o conforto também não é só para a gestante. O conforto também tem que ser para as mulheres, para as nossas clientes que também não são gestantes. Porque o tempo que a gente passa para fazer o procedimento é longo. E aí, lembra que eu falei da questão da gente colocar uma musiquinha ambiente, né? Deixar um som ambiente, ter sempre uma almofadinha para colocar no pescoço, para colocar na lombar, ou até mesmo uma já pronta para, de repente, se alguém reclamar de alguma dorzinha nas pernas, colocar a perna em cima, que aí levanta mais a perna, melhora na circulação sanguínea, já dá um maior conforto. A questão de um ar-condicionado também ajuda muito, essa questão do conforto. Ter uma manta, né, para a pessoa ficar ali tá ali num clima bem aconchegante. Então, independente nessa parte de conforto, né, no geral, independente de ser uma cliente gestante ou não, a gente deve ter esses cuidados, oferecer esse conforto para a nossa cliente, que isso é muito bom. Porque se você recebe uma cliente gestante ou não gestante para fazer a extensão de cílios, aí tu passa 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas para fazer a extensão e não tem nada de conforto, tá ali aquela maca dura, a maca bem reta, a pessoa vai logo sentir dor nas costas, começa a sentir logo na lombar, vai doer o pescoço, a pessoa vai ficar desconfortável, vai ficar se mexendo, levanta uma perna e baixa, depois levanta outra. E isso vai atrapalhando você, tanto te atrapalhando no procedimento, como pode ocasionar também algum incidente, que a cliente se mexendo devido a algum certo desconforto, a gente pode acabar machucando a cliente com as pinças, que a pinça é muito fina e está muito ali próxima da cliente. Dependendo da posição que você tiver com o adesivo, com a cola, pode ser que de repente derrame na sua cliente, enfim. Todo um cuidado que a gente tem na hora do procedimento é importante, é necessário. Além de ser importante para o conforto da cliente, tem a questão da própria segurança, porque se a cliente se mexe muito diante de um desconforto, você pode ocasionar algum incidente. As melhores clientes são as que dormem. E a cliente só vai dormir se ela se sentir confortável. Se ela não se sentir confortável, ela não dorme. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão do conforto também, independente de não gestante ou gestante. Meninas, vocês estão vendo aqui a imagem da correção da avaliação? Para mim, tá muito embaçada. Para mim também. Para vocês também, né? Mas ainda fica embaçada. Aham, eu não estou entendendo nada daqui. Nada. Peraí, eu vou aqui. Mas quem quer comentar alguma coisa? Vamos conversando enquanto eu consigo melhorar essa imagem aqui, gente. Vitória, o que você tem para nos falar sobre as pesquisas? Ai, eu tô morrendo de medo para saber o que é que eu errei, o que é que eu falei demais, o que é que eu não falei demais.
Eu quero Como é? logo saber a resposta. Ah, tu quer logo as respostas? Ansiosa, viu? Essa daí. Eu tô morrendo de medo. Ai, meu Deus, será que eu falei demais? Eu errei. Ai, meu Deus. Calma, fica tranquila. Vai dar tudo certo. Não, mas no geral, eu amei as respostas de todas. Gente, vocês estão me vendo ou tá na tela parada? Tá na avaliação. Tá na avaliação ainda, né? Porque hoje também não deu para o Elmo ficar com a gente. Mas vai dar certo aqui. Ou deixa eu ver aqui alguém. Esther. Esther, o que foi que você achou da sua pesquisa? O que foi que mais te chamou a atenção, Esther? Foi essa questão da gestante que eu estava olhando nos vídeos das mulheres. Todo mundo agora vai ser a gestante, é? Não, mas é sério. Sei. Eu tava só lembrando, realmente é mesmo. Eu tava nos vídeos, ela tava explicando sobre o conforto que a gente tem que ter, né, na hora da aplicação. E também falou muito da anamnese, né, que tinha que ter como é que chama? A autorização do médico para poder fazer, né? Fora que a autorização, mesmo assim, a gente tinha que ver, porque poderia que a gestante ter conseguido uma alergia sem nem saber, né? Sim, é aquela questão que a gente conversou da alergia adquirida. Isso, adquirida. Pois é, eu vi muito isso. Show. Ô, Fábia, o que foi que mais te chamou a atenção nas pesquisas? Sabe, tia? Fábia. Fábia? Tem alguma Fábia aí? Não, eu tô confundindo. Né? Gente, desculpa, a Fábia é de outra turma. Eu queria falar na Eveline. Eveline é dessa turma, né? Sou. Pronto. Eveline, eu falei Fábia, mas pensando em você. A que mais me chamou a atenção, assim, a que eu gostei mais de responder, que eu me senti no meu estúdio, foi a questão dos passo a passos. Passo a passo do procedimento, né? Isso. Uhum. Foi a que eu mais gostei. Me senti fazendo. Olha aí, coisa boa. Meninas, mudou a tela aí? Ainda não. Não. Vamos lá. Quem mais aí da turma? Cadê a Claudinha? Tá aí, Claudinha? Ah, não. Tá não? Quem foi que ainda não falou? Quem foi que eu ainda não perguntei nada? Tem a Vocês estão Natália vendo? e a Vitória. A Natália já respondeu. A Natália falou sobre a gravidez. Todo mundo falou. Todo mundo falou. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Melhorou, né? Aham. Pronto, então vamos lá. Qual a importância para vocês dos cílios para os olhos? Qual a importância dos cílios? Quem é que vai me responder? Esther, bora, Esther. Gente, não precisa ter vergonha, porque as respostas de vocês eu já sei, eu já li. Então, não precisa ter vergonha, bora. É que eu não tô com vergonha. A importância é que ele protege os olhos, né? E que impede de muitas coisas. De poeira, você tem algum tipo como chama, bactéria, pegar.
essas coisas. Certo. Agora me diga quais são as bactérias que podem estar nos cílios. Deixa eu ver, tá na ponta da língua, professora. Peraí, né? Tira essa bicha da ponta da língua. Fora aquele piolhozinho, né? Que não sei o nome. Dermodex. Não, Dermodex. Isso mesmo. Tem outro nome também. Aluno do céu. Outro nome do Dermodex? Não, outro tipo de coisa, porque impede. Ah, sim. Alô? Esqueci, É a professora. blefarite. Blefarite, muito Isso. bem. Quem foi que falou blefarite? A Vitória. Muito bem, Vitória. É esse ritmo que eu quero. Alguém não sabe, a que sabe vai e responde. Bora lá, cite a diferença entre tufos e fio a fio. Teve umas respostas de tufo e fio a fio que eu já não gostei, mas eu não vou citar nome, eu vou conversar depois dessa avaliação, amanhã mais ou menos, ou depois, até a nossa próxima aula, eu vou estar conversando com vocês individual, falando nota e falando que as respostas que eu não gostei e como poderia ser a resposta mais correta. Essa de diferença de tufo para o fio a fio, grande maioria eu não gostei, gente. Vamos lá, Vitória. Qual a diferença do tufo para o fio a fio? Pronto, vamos lá. O tufinho, eu vou falar o que eu sei. Certo. O tufo, né? O tufinho. Ele é feito com vários fios junto. E, nesse caso, gera um sobrepeso nos cílios. O fio a fio, ele é feito, é somente o fio em um fio natural. E já os tufos, ele é vários fios no fio natural. Certo, mas o que é o tufo? O tufo, ele é um procedimento de extensão de cílios? Não, ele é para dar volume. Tá, Ele mas... ele é feito para extensão de cílios, só que ele não é feito com... já é outro procedimento, já não é feito com a mesma cola do fio a fio, é uma cola de maquiagem. Ele já não é para ter tanta durabilidade como o fio a fio. Quem é que vai me responder essa segunda questão? No que a Vitória falou um pouquinho enganada? Quem é que vai corrigir? O que a gente viu mesmo foi mais isso daqui. Ele é utilizado mais como pra make, assim, tipo assim, nos cílios normal. Colocou e tirou, tipo assim. Exatamente. Quem foi que falou? Eu. Quem? Eu não tô vendo não, gente, vocês. A Esther. Ou dupla sertaneja. É uma compartilhando. É uma completando a outra, é? Muito bem, a dupla sertaneja aí, ó. Vitória e Esther. A dupla da extensão de cílios, muito bem. Esther não, Vitória. O tufo, ele não faz parte da extensão de cílios. Tufo não é extensão de cílios. Tufo é um cílio artificial para maquiagem. O tufo, ele é da make. Só que por um determinado período, pessoas que trabalham na extensão de cílios, como a tia, por exemplo, eu não me deixo de fora, gente, não é porque foi um procedimento errado que eu vou ficar dizendo, eu nunca fiz. Não, eu fiz. Porque há 3, 4 anos atrás, era certo. Existia no mercado o tufo, que é um cílio artificial, e a gente começou a gente aprendeu a fazer extensão de cílios com a técnica do tufo. E aí a gente fazia as colagens no cílio natural, com a cola que a gente usa normal, que é essa que vocês estão trabalhando, que é a cola base do cianoacrilato. Só que aí, com o avanço, né, o avanço da técnica, o avanço dos estudos, aquele estudo mais profundo da composição da cola, estudo de tricologia do pelo, né, estudo do que fazia mal e do que não fazia mal aos olhos, aos cílios, foi visto que o tufo, ele era muito prejudicial. Primeiro, ele, pelo fato de ele ser um cílio que já vem preparado, né, que ele é um lequezinho que vem já montado, são vários fiozinhos juntos. A gente não consegue saber a espessura
desse fio, o peso total de todos aqueles cílios. Aí, quando a gente faz a colagem daqueles tufos no cílio natural da nossa cliente, gera um mega sobrepeso e aí ocasiona a queda do cílio natural. Mara, mas e o volume russo? Também não são vários fiozinhos colados um no outro? São. A questão é que o volume russo, nós, artistas de cílios, a gente confecciona na hora. E são fios especialmente para essa técnica do volume russo, porque são fios ultra mega fino. A gente faz a junção aí de 5, por exemplo, de 5 fios. O peso desses 5 fios vai ser referente ao peso de um cílio da extensão do fio a fio. Mara, é a Oi. Vitória. Certo. Eu já vi a embalagem de tufinho, os tufinhos, Mara, muito, muito fino, a espessura deles muito fino, e a ponta, eles não tinham nem chegar a bater a ponta preta. Eu sei, são os tufos sem nó. Pronto, só que eles eram muito, muito fino e natural. Esses que já vem prontinho assim, bem natural, também não pode usar como volume híbrido, como alguma coisa assim do tipo? Não. Tem muita gente que vende esse tufo sem nó, que é muito bonito. O tufo sem nó, ele é bem delicado. Mas, quando a gente vai fazer a técnica do volume russo, porque o volume russo é o que dá volume, né? E aí é basicamente o efeito que o tufo dá. Mas a diferença do volume russo para o tufo é que eu confecciono na hora. Eu vou atender a Vitória vai fazer o volume russo. Eu vou pegar todos os meus fios de volume russo, que os fios de volume russo é diferente do fio a fio. Então, eu vou pegar meus fios do volume russo, vou avaliar qual dos fios é mais compatível ao cílio da Vitória. Aí eu vi que o 0,5 é mais compatível para o cílio da Vitória. Então, eu vou fazer lá o procedimento do volume russo na Vitória com os fios 0,5. Quando eu compro aquelas caixinhas de tufinho, por mais que não tenha nó, por mais que sejam esses fios bem delicadinho, bem bonitinho, que eu sei quais são e acho eles muito bonitos, eles não vêm separados para eu juntar, ele já vem pronto. Tudo que ele vem pronto, eu não sei se aquele fio que está pronto, aquele leque que está pronto, é o peso ideal para o cílio da Vitória. E aí, quando eu faço a colagem, pode, sendo uma espessura errada, pode gerar sobrepeso, e aí eu vou derrubar todos os fios naturais da Vitória. E agora eu vou aprofundar numa coisa que eu ainda nem tinha falado, porque é um conteúdo já bem mais a fundo. Mas quando tem uma doença, mas eu digo que é um problema psicológico. Tem pessoas que têm a mania de ficar puxando, arrancar os seus próprios cílios naturais. A pessoa tem tipo um tique nervoso e fica lá arrancando os seus cílios naturais. Eu acho que o nome é tricolomania. Eu acho que é isso, não, tricolomania. Quando esse grupo de pessoas que tem esse problema de tricolomania, por exemplo, que ficam puxando os seus próprios cílios, como a pessoa puxa o cílio sem estar naquele estágio da queda, né, sem estar no estágio da fase telógena, que já é a fase do descanso, né, que é para cair e renascer uma nova extensão, esse cílio que foi retirada antes do tempo e ainda corre o risco, que na maioria das vezes acontece, de você puxar esse fio de maneira incorreta, ele vai entrar em um estágio chamado de exógena. Esse estágio exógena é quando um pelo cai de uma maneira incorreta ou quando alguém puxa de uma maneira incorreta e ele entra nesse estágio da exógena e lá ele para. Ele entrou e ficou de stand-by. Parou. Ele não vai ter aquele processo de nascer, crescer e cair. Quando ele entra nesse estágio da exógena, da fase exógena,
ele fica como se fosse num descanso eterno. Se não tiver um estímulo adequado, um tratamento para estimular esse fio, para sair dessa fase exógena, para ir para a fase anágena, para voltar para o seu ciclo normal, anágena, catágena, telógena, vai ficar falha, aquele cílio não vai nascer. E aí, quando você coloca um sobrepeso no cílio natural da tua cliente, seja por cola, seja por um fio de uma espessura incorreta, seja por um tufo que tu colocou, você pode estar derrubando esse cílio natural. E aí o cílio natural vai entrar nessa fase exógena e vai ficar lá em stand-by. E aí, como muita gente não conhece tratamentos, terapias que está começando a aparecer no mercado agora, a pessoa, aquela cliente vai ficar com falhas no cílio, o cílio não vai mais nascer. E aí foi ocasionado por quê? Porque a Yamara fez um procedimento incorreto na Vitória. A Yamara colocou um tufo lá que já comprou pronto, não sabia do peso, espessura adequada, não sabia se o peso e a espessura era compatível para o cílio natural da Vitória, e aí gerou um sobrepeso, derrubou os cílios naturais, e como foi uma queda do cílio natural da forma incorreta, o cílio entrou na fase exógena, e aí ficou lá parado. Ele não vai mais ter estímulo para nascer. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não é indicado mais, né, mais hoje, né, agora, atualmente, usar tufo, por mais que seja esse tufinho sem nó. Mara, mas tem profissionais que indicam, que trabalha, que vende. Eu sei. Mas, assim, é correto? Não é. Não é a maneira mais correta de se trabalhar. Quer trabalhar direitinho, faça um curso ou do próprio volume russo, ou então um curso do híbrido, porque no híbrido é a junção das duas técnicas, a técnica do fio a fio, mais a técnica do volume russo. Só que aí o volume russo, na técnica híbrida, tu tem uma introdução no volume russo para aprender a confeccionar os fens, que são aqueles buquezinhos, que parece com o tufo. E aí você começa a trabalhar com a técnica híbrida, que é a junção do fio a fio mais o híbrido, que é como se fosse, você aplica uma extensão fio a fio e outro volume, um fio a fio e outro volume, por aí vai. Então, eu não aconselho a trabalhar. Eu cheguei a utilizar esse tufo aí, acho que foi no final do ano, mas na mesma hora eu tirei, porque começou a pesar meu olho e ainda, porque eu acho que estava encostando. Sim. Não tava dando certo. Peguei e tirei na mesma hora. Meu olho coçou. Sim. Mara, Oi. é a Vitória. Mara, eu vou perguntar uma coisa, só que eu acho que não tem muito a ver com tufo. Pode perguntar. Eu quero saber, porque eu já vi extensão dos cílios inferior, da parte de baixo. Existe essa extensão mesmo? Existe, mas é uma técnica diferente e por sinal, é tendência no Brasil. Quer dizer, vai ser uma tendência no Brasil, porque por enquanto no Brasil é uma coisa que todo mundo sabe, né, que existe e tal, mas o nosso público brasileiro ainda não aceitou, ainda não conheceu, ainda não adquiriu. Mas existe a extensão de cílios inferior. Eu, particularmente, eu te juro que hoje, vocês vão observar que hoje eu tô com mega rímel. Já eu tiro a câmera e mostro meus rímel para vocês aqui. Hoje, eu passando rímel, essa semana eu tava conversando sobre a extensão de cílios inferior. E aí eu falei para uma colega lash designer que eu acho bonito, mas eu acho que eu não tinha coragem de colocar, porque ia ficar muito chamativo. Ia ficar um olho muito boneca, muito boneca, né? Assim, boneca ao extremo. E aí eu tô com a máscara de cílio nova. E na hora que eu tava passando no meus cílios, eu passei embaixo e o bicho destacou muito, né, os meus cílios inferiores. Aí o que passou na minha cabeça foi exatamente a extensão de cílios inferior. Eu, rapaz, se na extensão de cílios inferior ficar do jeito que tá aqui, eu vou amar. Então, eu já tô com vontade de fazer. Mas eu não sei quem faz aqui em Fortaleza ainda. Eu mesma, eu não sei fazer a técnica ainda. Eu não sei fazer a técnica, porque é um curso que não é comum de encontrar
pelo fato de não ter essa tendência aqui no Brasil. Mas Ai, está crescendo muito lá fora, está crescendo muito lá fora e todo mundo já está começando a ter o conhecimento. mas Daqui no a pouco curso aqui no Brasil mesmo é difícil. é difícil, mas daqui a pouco chega. Daqui a pouco vai ser mais fácil. É só questão de paciência, porque é como eu mencionei nas primeiras aulas, tudo chega por último aqui no Brasil. E no Nordeste, então, se no Brasil chega por último, no Nordeste chega mais por último ainda. No Nordeste chega atrasada, mais ou menos assim. Deu para entender? Pronto, era isso. Essa questão que eu falei dessa quinta fase, que é a fase exógena, que o pelo fica lá em stand-by, ele não nasce mais com uma queda de um cílio da maneira incorreta. Vocês entenderam? Sim. Certo. Gente, eu não estou vendo vocês, então me respondam sim ou não. Não adianta balançar só a cabeça. Boa noite, Mara. Cheguei agora, a Cláudia, viu? Show, Claudinha. Vou passar aqui para a terceira questão, viu? Tudo bem. Vamos lá. Porque atualmente não é mais aconselhado o uso dos tufos, Cláudia? Você que chegou agora, vai que é tua. Logo eu. Quem mandou chegar atrasada? Oh. Eu acho não é aconselhado, né, que eu botei a reaplicação, né, consecutivo, né? Pois o peso, né, prolongado pode enfraquecer a raiz dos cílios naturais. Foi isso que eu botei. Tá, deixa eu só entender aqui a tua resposta. Atualmente, o uso dos tufos não é mais aconselhado porque a aplicação contínua, quando a pessoa aplica várias vezes, é prejudicial, é isso? Isso mesmo, Mara. Tá. Quem vai responder alguma coisa aqui para Cláudia? Natália. Pelo que eu pesquisei aqui, é porque também causa traumas, como você falou, né? Na raiz dos cílios, por ser bem mais pesado, acumula também muita cola, o que prejudica também. O que eu pesquisei mais, tipo, esses fatores são mais importantes. Tá, mas diante de tudo isso, a gente não é mais aconselhável usar atualmente. Com essa questão que a Claudinha explicou, do uso contínuo ou devido o que você explicou? Eu acho assim, eu acho que não necessariamente do uso contínuo, porque tem muita gente que já aplicou, eu acho, né, na minha opinião, vem aquela questão de não colocar os cílios no fio na fase anágena, né? Por isso que já estava, tipo, o pelo estava nascendo, estava começando a crescer e vão aplicando esses tufinhos mais pesados. E isso dá como se fosse um trauma mesmo, como se fosse sim, uma saturação. Então, ele não cresce, fica como se fosse encravado, que chamam, né? Sim, esse trauma, essa fase. Pode falar. Também nessa fase, tipo, de contínuo também, o cílio também vai como se fosse sendo machucado, o pelo, né? Vamos dizer assim. E também quando o fio está muito fraco, né? Ele já está naquela fasezinha da anágena, já está querendo nascer, crescendo, só que ele não tem a estrutura já ainda completa para receber um fio mais pesado. Por isso, na minha opinião, por isso que causa esse trauma. Sim, senhora. Muito bem. Claudinha, a explicação da Natália tá correta. Tá? Assim, não existe uma proibição. É proibido usar. Não é. É porque assim, eu botei assim, ó, não é aconselhável reaplicação após tirar, entendeu? Eu botei hoje, eu vou fazer a manutenção, aí eu não posso botar ele de novo, é isso. Tá, entendi. Mas assim,
Antes, há 3, 4 anos, 5 anos atrás, era normal a gente trabalhar com tufo, porque a gente não tinha um conhecimento a fundo, não existia estudos a fundo. Hoje, a gente sabe o quão prejudicial o tufo é para os cílios naturais. A questão do sobrepeso, porque ele é muito pesado, e como é um cílio que já vem pronto, vem preparado, não tem como a gente fazer aquela avaliação. Quando a gente vai fazer a técnica do fio a fio, a gente não avalia qual extensão artificial vai ser mais adequado para o cílio de cada cliente, não é assim que a gente faz? Isso sim. No tufo não tem como a gente fazer isso, porque tudo é a mesma coisa. Ele no tufo não tem curvatura, não tem espessura, não tem tamanho. Quer dizer, tem os tamanhos, 8, 9, 10, 11, tem esses tamanhos. Mas independente dos tamanhos, é esse leque, né, com vários fiozinhos que a gente não sabe o peso. Então, não tem como eu avaliar, saber se aquele tufo, ele vai dar no cílio da Cláudia sem gerar um sobrepeso, se ele vai dar no cílio da Natália sem gerar um sobrepeso. E aí, o sobrepeso que ele gera derruba os cílios naturais, e o cílio natural, ele vai, né, falando mais cientificamente no que a Natália falou, na questão de ficar tipo um pelo encravado, do pelo não nascer mais. Danificar, né, Mara? Oi? Danificar, né, o pelo? Isso, danificar porque quando o cílio natural ele cai de uma maneira incorreta, quando ele cai em uma fase que não era para ele cair, porque qual é a fase da queda natural do cílio? Não é a telógena? É a telógena. Isso. Então, que eu tô acostumando com esse nome. Quando a gente ocasiona a queda de um cílio que não está na fase telógena, ele automaticamente entra em uma quinta fase, que é chamada de exógena. Essa fase exógena é uma fase que o cílio entra e fica lá stand-by. Ele não nasce mais, fica lá. Ele só vai nascer de acordo com algum estímulo que a cliente possa fazer. Só que até essa questão de estímulo ainda não é tão divulgado, não é tão estudado, porque está vindo agora para o mercado o uso de alguns produtos naturais para gerar esse estímulo do fio, que estimula a circulação sanguínea, e aí essa estimulação faz com que o cílio saia dessa fase que está lá no stand-by, que é a fase exógena, e aí ele volta para a fase anágena, vai para a catágena, vai para a telógena, e ele volta a fazer o ciclo dele normal, de nascer, crescer e cair. Só que aquela pessoa que não faz o estímulo, que muitas vezes nem sabem desse estímulo que existe, vai ficar eternamente com aquela falha nos cílios, os cílios não vão mais nascer. Sem contar que pode, como ele é muito grosso, o próprio material dele é um material muito, muito, muito mega, ultra artificial, plastificado. Os cílios do volume russo e os cílios do fio a fio já são cílios mais trabalhados, mais puxado para um natural. É um cílio que não danifica, que não prejudica os olhos. O tufo, o material que é fabricado do tufo, ele acumula muita sujeira, muita oleosidade, bactéria, e tudo isso vai passando para os olhos. E aí vai gerando uma série de complicações para a nossa cliente. Tem pessoas que usou várias vezes tufo. Eu sou uma, que na época que o uso do tufo era normal, eu tanto aplicava, como aplicava em mim, eu achava lindo. Até porque a gente não tinha a técnica do volume russo. Só tinha o fio, só tinha o tufo. E aí eu achava lindo. Comigo nunca aconteceu nada, para a honra e a glória do Senhor. Mas eu já vi várias colegas com situações difíceis com a aplicação de tufo, que gerou aí algum problema de ter danificado os cílios da sua cliente. E aí, graças a Deus, o tufo ele começou a sair mais do mercado. Hoje, que a gente tem um conhecimento mais a fundo de tricologia, de saúde ocular, a gente já sabe o quão
o tufo é prejudicial para os olhos e para os cílios. E aí a gente não usa mais. Só que tem muita profissional que tanto usa, como infelizmente ensina. Só que essas profissionais estão agindo de maneiras incorretas, porque o tufo não é para ser usado, muito menos ensinado. É aquela coisa, não é proibido, mas é questão de senso, é questão de respeito, é questão de conhecimento. Apesar de que tem pessoas que têm um conhecimento e teima. Sabe aquelas pessoas teimosas? Ah, porque o tufo é mais barato, é porque o meu cliente não vai pagar R$ 100 no fio a fio, não vai pagar R$ 200 no volume russo, o meu cliente vai pagar 60, R$ 50 no tufo, R$ 30 no tufo, então eu vou trabalhar com tufo. Tem muitas pessoas assim. E aí, essas pessoas acabam com o nosso trabalho. O nosso trabalho de extensão de cílios, ele está muito poluído por conta de pessoas que teimam em trabalhar da maneira incorreta. E essa maneira incorreta gera problemas oculares e aí afeta todos os profissionais que trabalham da maneira incorreta, da maneira correta, afeta todo mundo. Então, a melhor maneira de trabalhar com a extensão de cílios é esquecer que existe o tufo. O tufo, ele é maquiagem. Você vai fazer a maquiagem, coloca o tufo, fica lindo. Assim como você faz a maquiagem, coloca aquele cílio artificial inteiriço, também fica lindo. Mas deixe o tufo na categoria dele, que a categoria do tufo é maquiagem. E categoria de extensão de cílios é fio a fio, é volume russo, é híbrido, é mega volume, por aí vai. Deu para entender, Claudinha? Deu sim, amor. Ei, Mara, mas aqui, isso é uma pergunta. Então, eu podia usar o tufo, mas com a cola de cílios postiço, é isso? Isso. O uso dos cílios com a cola de maquiagem, normal. Do tufo, né, no caso? Isso. Não, você usa o tufo com a cola de maquiagem. Tá certo, entendi, viu? Certo? Show, Claudinha. Próxima pergunta. Qual a distância do fio sintético para a raiz dos olhos? Eveline? Eveline? Gente, a Eveline tá aí? O microfone estava desligado. Ah, tá. Diz aí, Eveline. 0,5 milímetros até 1 milímetro. Sim, senhora. E se for Isso gestante, 0,2, né? Isso não, aí. 0,2 não, 2, perdão. O 2 centímetros. É isso aí. Sobre os cuidados pós-extensão de cílios. Quais os cuidados que as clientes devem ter para manter a extensão? Esté? Aquele igual que nós fizemos, né? Que não usar máscara. Exatamente. Não usar nenhum tipo de demaquilante, né? Isso, Evitar beber bastante molhar. base de óleo. Isso. Evitar molhar. E manter o cílio, né? Pentear diariamente e fazer a limpeza, né? Higienização diariamente. Isso. Isso. Tem mais, é porque eu não tô lembrada como é. Tranquilo. Sobre os cuidados... Não, a mesma coisa. Qual o tempo de manutenção, Natália? Eu botei aqui, pelo que eu estava olhando, né? Que para cliente que quer estar sempre com os cílios intactos, perfeitos, impecáveis, a manutenção de 20 em 20 dias, mas ela tendo os cuidados necessários, né? Com a higienização, tudo certinho, dura de 30 a 45 dias, chegando no máximo até 70 dias. Do máximo ao máximo do máximo. Sim. Espera aí que eu falo já. Vocês estão vendo que saiu a tela? Opa. Sim. Certo. Estão vendo agora a imagem? Tá de cabeça para baixo, não tá?
Não, tá bom, das perguntas. Dá para ver direitinho? Dá. Show. Mas não tá de cabeça para baixo, não? Não. Não? Para mim tá. Então, vamos lá. Tá na 7ª questão, né? Tá 6, Mara. Eu respondi a sexta. Ah, sim. A Natália respondeu a 6ª e agora a imagem tá na 7ª questão. Isso. Certo. Vamos lá. A resposta da Natália. É isso aí mesmo, Natália. Só que assim, eu gosto de indicar para quem está iniciando nas turmas, eu gosto de indicar a manutenção a cada 15 dias. E aí, conforme você vai ganhando mais prática, mais agilidade, tendo mais firmeza no teu procedimento, aí tu começa a vender o produto com essa durabilidade de manutenção, né, a cada 20 dias. Por quê? Quando a gente está começando, por mais que a gente tenha todo um conhecimento, uma base bem legal, como vocês estão tendo em relação a essa parte teórica, que é fundamental, a gente ainda tem algumas dificuldades. Falsa colagem, você vai dizer que a manutenção vai ser a cada 15 dias, mas aí com 10 dias pode ser que o cílio comece a cair, e aí a tua cliente vai ficar assim, mas a Natália disse que o cílio ia começar a cair mais ou menos com 15 dias, que é tanto que é para eu voltar tal dia, que é com 15 dias para ela fazer a manutenção, mas está caindo antes. Então, para não ter essa questão da propaganda enganosa, você diz uma coisa e acontece outra, vende o produto, vende o serviço, aliás, com essa durabilidade de 30 dias, que aí a manutenção vai ser a cada 15 dias. E quando você estiver mais segura nos seus procedimentos, quando você observar que com 15 dias as tuas clientes estão voltando e tem lá até 40% das extensões, beleza, tá na hora de você começar a vender o teu serviço com o prazo de 40 dias. E aí, com essa durabilidade de 40 dias, você vai fazer a manutenção a cada 20 dias. Porque se agora de cara você faz o procedimento, diz assim, a durabilidade é 40 dias, você retorna com 20 dias para fazer a manutenção. No 10º dia, já caiu muita extensão. Aí vai ficar aquela coisa constrangedora, porque você disse que era com 20 dias e com 10 dias já começou a cair. Então, é melhor ir começando devagarzinho para evitar ter alguma dor de cabeça, né? Da cliente se chatear ou reclamar. E aí, quando você observar que a cliente está voltando com 15 dias, com mais da metade das extensões, ou até a metade das extensões ainda colada nos cílios, aí você não. A manutenção agora vai ser a cada 20 dias, que aí vai dar o total de 40 dias. E aí, tem a questão também que não necessariamente chegou os 40 dias, você vai ter que remover tudo. Não, pode fazer uma nova manutenção, vai depender da cliente. Se a cliente, não, eu quero passar mais tempo com a extensão, faz só uma nova manutenção, reaplica lá os cílios que caíram, aí com mais 20 dias a cliente volta, e aí você já remove, que é para dar a chance do cílio respirar. O cílio precisa respirar um pouquinho, né? Não pode passar tanto tempo com as extensões coladas lá no cílio natural. Aí espera aí um tempinho, 24 horas. Em caso de cliente que está muito viciada, espera pelo menos 24 horas. Mas em outras que é bem tranquila, pode esperar uma semana, 15 dias, 30 dias para reaplicar as extensões novamente, para fazer um novo procedimento novamente. É a maneira mais saudável de trabalhar com a extensão de cílios. Se você só faz manutenção em cima de manutenção, em cima de manutenção, e não deixa o cílio natural respirar, ele pode ir se fragilizando. Então, é importante que em algum momento você pare e deixe o cílio respirar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque vocês vão observar que quando começar a trabalhar com a extensão de cílios, vocês vão ver que as clientes, elas vão estar viciadas. Uma vez que a pessoa faz extensão de cílios, meu povo, por que extensão de cílios dá dinheiro? Porque vicia. Porque uma vez que você faz extensão de cílios, uma extensão de cílios bem feita, saudável, segura,
a pessoa não vai querer ter outra vida, a não ser se olhar no espelho e ver lá os cílios dela todo bonito, tudo alinhado, aquele olhar bem aberto, aquele poder que o cílio transmite para aquela pessoa que tem extensão de cílios, e aí ela não vai querer ficar sem extensão de cílios. Acontece de pessoas querer ficar 3, 4 meses com a extensão. Só que é importante que remova para o cílio natural dar uma respirada, senão ele pode ir se fragilizando e você prejudicar o cílio natural. Mas o bom da extensão de cílios, a extensão de cílios dá dinheiro por conta disso. As pessoas viciam. Quando a pessoa que fez extensão de cílios retira as extensões, parece que a pessoa tá ali morta. A pessoa morreu, né? Tá viva ali, mas tá sem espírito. Tem alguma coisa faltando ali naquela criatura. Ela se sente feia, apagada. Enfim, ela não vai se sentir bem, ela vai sentir falta, ela vai se sentir nua. É como se ela estivesse nua, sem as extensões dela. E aí, todo cliente que faz extensão de cílios quer sempre mais e mais e mais e mais. E isso é bom pra gente, desde que a gente saiba trabalhar com segurança. E se você não souber trabalhar direitinho, aí ao invés de você viciar aquele teu cliente em estar direto ali contigo fazendo extensão de cílios, você vai afastar ele e através dele, várias outras pessoas vão se afastar, porque o cliente, quando acontece alguma coisa, ele vai e sai contando para Deus e o mundo, né? E aí isso a gente sabe por convicção, porque nós somos assim, não é o cliente, é a gente. Eu mesmo, agora recente, deixei de fazer um investimento em uma determinada coisa para investir em uns posts, umas coisas do Instagram. E aí a pessoa é totalmente amador, não faz nada com nada. Tudo que a pessoa manda para mim, eu digo que não tá legal, eu digo que não vou usar, que tá feio, a gente briga e tá uma briga entre eu e essa pessoa. E eu já disse para Deus e o mundo que não contratasse essa pessoa, porque essa pessoa tá fazendo propaganda enganosa, porque diz que entrega uma coisa, mas entrega outra completamente diferente. Então, nós somos assim. Então, da mesma forma que eu sou, vocês são, os clientes também vão ser. Então, a gente tem que ter essa questão da empatia, se colocar no lugar do outro. E saber que quando o cliente não gostar daquele procedimento ou se sentir prejudicado daquele procedimento, ele tanto tem o poder de levar mais clientes para você, como ele tem o poder de distanciar vários clientes de você também. Então é isso, deu para entender? Essa questão de 20 dias, 15 dias? Sim, Mara. Sim. Vale, eu pensei que eu estava falando só assim. Vale, meu Deus, desligou foi tudo, travou foi tudo. O Zoom desligou aqui, tava falando sozinha. Isso aqui pegou muita gente. Cola ou adesivo, extensão ou alongamento. Vitória, me responda. A sétima. Hã? A sétima. Eu pulei, foi? Foi. Então, desculpa, com Essa aí autorização já médica. praticamente explicou, né? Como é? Essa aí a Natália praticamente já disse tudo. Essa sétima? Essa Foi no sétima, início, né? foi que a gente estava conversando assim que iniciou a aula. Sim, com autorização médica, quais os cuidados devem... Exatamente, a Natália disse tudo, só que a Cláudia não estava na aula, ela chegou atrasada, então a Cláudia vai responder. Bora, Cláudia. Chegou atrasada, ó, o que dá, tá vendo? Não, eu tenho que ver o que é que a outra falou. Não, senhora. Não, senhora. Mara, porque eu mandei só pra tu, eu não coisei aqui, agora eu não sei o que foi que eu respondi. Não lembro, não. Então quer dizer que a senhora só pesquisou, foi o Ctrl+C, Ctrl+V, foi? Foi. Eu não acredito, não. Olha, ela tá assumindo ao vivo, Brasil. Não, Cadê o Elmo, hein? Cadê o Elmo? é porque essa daí eu respondi só pra tu, eu não escrevi aqui, eu só botei assim, eu botei aqui
coisa que não tinha nada a ver na minha folha. Porque eu imprimi, né, para mim escrever. Aí, acabei só passando tudo. Tô te entendendo, Eu viu, não dona Cláudia? respondi. Pois, Natália, Oi. diga para Cláudia a resposta da 7ª questão. É que a gente estava, quando começou a aula, a gente estava comentando, a Mara perguntou o que a gente achou mais interessante nas pesquisas, né? E eu estava dizendo para ela que eu achei muito interessante essa parte da gestante, porque a gente tem que ter um cuidado não só com a cola ou com os produtos de alergia, essas coisas, mas com o conforto da gestante. Pelo que eu estava pesquisando... Não, mas eu pensava que era outra. Não, é essa a daí eu respondi. 7ª. Não, eu Respondeu? pensava que tu estava falando da cola. Eu respondi. Não, porra, agora a Natália vai terminar e depois tu diz o teu. Vai, Natália, termina. Já E começou? a gente tem alguns profissionais que ele tem um cuidado especial do conforto da gestante, né? De botar ela um pouquinho mais para o lado esquerdo, para não, como é que se diz? Não... Gerar desconforto. E do lado esquerdo não prejudicar a veia que vai diretamente do sangue Bebê. do bebê da mãe para o bebê, né? Que tem um vaso sanguíneo que vai direto da mãe para o bebê. E eu achei muito interessante, porque se a gente não ter o conhecimento disso, indiretamente a gente pode prejudicar a mãe e o bebê. E a Mara explicou que a gente tem que ter esse conforto não só com a gestante, mas também com os clientes, porque passar mais ou menos 3 horas numa cama, deitada, é desconfortável demais, principalmente para quem é gestante, porque a gente vai ficar, a cliente vai ficar de barriga para cima, já é desconfortável com a gestante. Passar 10 minutos, imagina 3 horas. É isso que a gente está passando. Isso aí. Você Foi concorda, isso mesmo, Cláudia? eu gostei também. Foi isso mesmo? Foi. Não tem nada de diferente para acrescentar? Não, só assim, primeiramente eu botei, né, preencher corretamente, verificar se ela não tem alguma alergia. E é importante que a gestante fique de maneira mais confortável possível durante o procedimento. Foi isso que eu botei. Show, show. Então, vamos aqui. Cola ou adesivo? Extensão ou alongamento? Vitória, não. Eveline. Eu acho que é adesivo e alongamento. 0,5 aí de ponto. Que acertou só meia questão. Vamos lá, gente. Assim, eu tô brincando, tá? Cola ou adesivo? Adesivo. A maneira... Não é que você esteja falando errado. Mara, se eu disser que a cola da extensão de cílios é cola, eu tô falando errado? Não. Tá certo. Só que lembra que eu falei da questão da linguagem na extensão de cílios, que é bom vocês aprenderem a usar os termos, né? Falar conforme, usar a nossa linguagem. É mais elegante, é mais bem-vindo, soa melhor para o ouvido de quem trabalha na área, ouvir uma outra profissional se referir à cola como um adesivo. Por quê? Se a Cláudia, eu estou conversando com a Cláudia fala, Mara, o adesivo e tal, e tal, e tal, e tal. Qual o entendimento que eu vou ter da Cláudia? Rapaz, a Cláudia, só porque ela falou adesivo, já dá para saber que ela entende do negócio. Ela trabalha bem, ela estuda, ela tem um conhecimento a fundo na extensão de cílios, pelo menos de adesivo ela entende. Porque só vai saber que a cola da extensão de cílios é uma espécie de adesivo tecidual, aquela pessoa que tem esse conhecimento a fundo. Aquela pessoa que trabalha com extensão de cílios e acha que cola é cola, e quando a gente fala, tal adesivo, a pessoa, o que é isso?
A pessoa nem sabe o que é o adesivo, nem sabe a relação que tem do adesivo para a cola. Meu amigo, essa pessoa era para estar fazendo outra coisa, menos extensão de cílios. Então, a melhor maneira de você se referir é adesivo, tá? É mais elegante, te dá mais pontos. Você ganha um pontinho a mais quando você se refere a adesivo. Sobre a extensão e alongamento. Tem quem diga que o alongamento hoje é errado, mas eu não acho errado. Eu só acho a mesma questão da cola e adesivo. Quando a pessoa se refere extensão de cílios, a gente tem o mesmo entendimento da situação da cola e adesivo. A pessoa que fala extensão é uma pessoa que também tem um entendimento a fundo. Por quê? Há alguns anos atrás, quando a extensão de cílios, o alongamento de cílios, né, deixa eu ver, 1916, se eu não me engano, que foi quando foi lançado o filme Intolerância, que teve a primeira atriz que ousou lá na cena, que o diretor queria que ela tivesse um olhar mais destacado, né? E aí ele contratou um peruqueiro para dar um jeito lá no olho dela, nos cílios dela, porque o diretor queria o olhar dela mais destacado, um olhar mais vivo, um olhar mais empoderado. Naquela época, em 1916 ou 19, eu vou dar uma olhada e digo para vocês. A técnica, quando começou a surgir a partir dali, era alongamento. Começou a ser conhecido como alongamento de cílios. Foi se passando anos, foi tendo evolução na técnica, e aí as pessoas começaram a desenvolver, né, a técnica da extensão de cílios, e começou a ter uma diferença grandiosa, gigantesca, de hoje para aquele tempo. A primeira evolução que teve daquele tempo do filme para alguns anos atrás é que a gente trabalhava com a extensão, com o alongamento de cílios de uma maneira bem diferente da forma que a gente trabalha hoje, que antes não tinha curvatura, não tinha tamanho, não tinha espessura, não tinha MAP. Ninguém nem pensava nessa possibilidade de que quem trabalha com extensão de cílios é artista, né? Então, não existia artista de cílios. Por quê? Porque não tinha como você fazer uma arte. Não tinha como você trabalhar com embelezamento. Não tinha como você mudar o olhar de uma pessoa com o alongamento de cílios, porque o alongamento de cílios eram as extensões artificiais, sem curvatura, sem tamanho, sem curvatura que eu digo assim, sem as variedades de curvaturas, sem a variedade de tamanho, sem a variedade de espessura. A gente tinha um modelo de extensão. Quando eu falo extensão, é o fio artificial, tá, gente? A gente tinha um modelo de extensão, um modelo de fio artificial. Então, eu recebia minhas clientes e aí eu fazia a colagem dos fios, tudo do mesmo tamanho. Não tinha aquele estudo do MAP que a gente quase entrou um pouquinho, quase não, que a gente entrou um pouquinho no conteúdo e aí paramos. Não existia MAP, ninguém nem sabia o que era MAP. Então, não tinha como a gente realmente fazer a arte, não tinha como a gente dar aquele up no olhar da pessoa. Você destacava porque os cílios estavam ali mais alongados. E aí, o alongamento de cílio vem exatamente por isso, porque a gente alongava, né? O alongamento vem desse alongar dos cílios que era antigamente. Só que hoje, a gente não só alonga, como a gente faz arte. Eu não consigo fazer um mapping, fazer um olho gatinho com uma curvatura, com uma única curvatura. Não consigo fazer um gatinho com um único tamanho. Eu não vou trabalhar com um fio que tem uma única espessura, porque eu preciso fazer aquela avaliação para saber se o cílio natural suporta aquela extensão, né? O peso, a espessura daquela extensão. E aí, todas essas particularidades, todos esses detalhes de diferença que tem de hoje para alguns anos atrás, passou-se a ser chamado de extensão de cílios.
Então, quando a pessoa fala alongamento, a gente tem aquele entendimento de que essa pessoa trabalha com extensão de cílios, mas ela não tem um estudo a fundo. Ela não sabe como começou, ela não sabe a origem dos cílios, ela não sabe como surgiu, né? Quem foi a mulher que primeiro fez uma extensão de cílios. Não sabe nem que a primeira extensão de cílios foi à base de cabelo humano com gaze. Não sabe. Então, tudo indica a questão do conhecimento, o grau de conhecimento da pessoa. Então, vai soar melhor se vocês sempre se referirem à extensão de cílios. Até mesmo na questão de posicionamento, eu falo muito ainda, mas é um erro meu. Eu falo muito extensionistas. Só que também já não soa tão bem essa questão de extensionistas. O melhor o lash designer, usar o termo de artista de cílios, extensionista também já ficou uma coisa bem lá no passado. E de vez em quando eu ainda falo, nós extensionistas. Nesse ponto eu ainda estou lá no passado, porque o nome extensionista não sai na minha cabeça. Mas eu sei que eu estou pecando, eu sei que não soa bem, né? E se eu falo extensionista em algum ambiente assim de congresso, em algum evento, eu vou ser olhada assim de rabo de olho. E essa menina aí dá curso? Será que ela entende alguma coisa? Então, é mais ou menos assim que funciona. Existem determinadas nomenclaturas, determinados nomes que a gente usa, que a pessoa mede ali o teu grau de conhecimento a partir dali. Então, entre cola e adesivo, o melhor é o adesivo. Entre extensão e alongamento, o melhor vai ser extensão. Deu para vocês entender a minha linha de raciocínio? Sim, Mara. Mara, Oi. então vamos sugerir para mudar o nome da apostila, né? Eita! Vamos conversar. Com ela. Vamos falar com ela. Aí eu quero ver a explicação que vocês vão dar a ele, viu? Tá certo. Vamos lá, próxima questão. Nona, né? Descreva a fase anágena, catágena e telógena. Esté. Esté dormiu, gente? Eu tava falando aqui com o áudio desligado. Acontece. A fase anágena é aquela que o cílio está em crescimento, em renascimento, né, que se diz. E a catágena é em transição e tá naquela fazinha que tá adulta. E é adulto ou adolescente, né? E a telógena é aquela que ele descansa, que acaba caindo. Sim. Esse tempo ele cai. Sim. Se você estivesse explicando a uma cliente, eu sou tua cliente, e aí eu tô dizendo assim, Esté, eu percebi que os meus cílios estão caindo. Aí eu O que vou está acontecendo? Eu vou explicar a fase telógena. O que é a fase telógena? É a fase que ele descansa, que ele já tá bem na pontinha para poder cair. E que tem essa fase. E eu ia explicar as 3 fases, né? Pois explica para mim. Opa. Eu sou seu cliente. Eu sou seu cliente. Vai ter uma fase que ele vai estar em crescimento. Quando ele estiver crescendo, essa fase você não pode mexer nele. Aí a catágena, mas eu não falo com essas palavras, catágena a gente vai nem entender, né? Sabendo o que é. Sim, você pode falar que é a fase bebezinho, né? A fase bebê, a fase que está nascendo. E a catágena é a fase que ele está adolescente, já está adulto, assim, já está prestes a ficar velhinho. Aí o telógeno é o descanso, né? Que ele sai da pálpebra para poder descansar, para poder renascer outra anágena. É tipo isso. Certo. Muito bem. Das 3 fases citadas acima, essa aqui é para Esté ainda, tá? Qual das 3 fases citadas acima não fazemos a extensão? A fase anágena. Muito bem. Que é do crescimento, para não atrapalhar. Muito bem, é isso aí.
Explique o método, não, explique o motivo da cliente manter os cílios fechados durante o procedimento. Vitória, Oi, Mara. me explique aí. O motivo de manter ele fechado é para que não ocorra dos produtos que é utilizado no momento da extensão, é para que não ocorra que esses produtos entrem em contato com o globo ocular, que fica dentro do olho. Entrando em contato, pode ocorrer irritação e várias outras coisas. Ainda mais a cola que solta um gás e esse gás ocorre ardência nos olhos. O shampoozinho também, ele pode ser muito neutro, mas ele ainda irrita um pouco, mesmo sendo misturado com a água, ele irrita. Irrita. Sim, senhora, isso é verdade. Muito bem. Tem mais algum? Não, tranquilo. Eu estava esperando você falar a questão do gás. Você falou a questão do gás, então tá certo. Comente sobre a importância da proteção. Não, mesma coisa. Descreva o passo a passo do procedimento da extensão de cílios. Eveline. Só porque eu gostei, é? Aham. Bom, primeiro, né, preencher a ficha de anamnese, né? Muito bem. Aí quando entrar no local, lavar com o shampoo, né, pH neutro, fazer a lavagem, né, completa. A higienização. Isso, a higienização. Secar bem, sem usar algodão, né, evitar usar algodão. Sim. Depois, preparar o pelo, né, para receber a extensão. Se for possível, usar o prime, né? Sim. Depois, aplicar o pad. Pad, é? É pad? Pad. Pronto. Aplicar o pad. O que é o pad? Para dividir o cílio superior do inferior. Tá, mas outra explicação. Não sabe falar outra coisa? Não. É o protetor dos cílios inferiores. Pronto. Aí ligar o medidor, né, de umidade antes de pingar o adesivo. Depois pingar o adesivo na pedra jade, né? E começar a aplicação. E no decorrer da aplicação, sempre lembrar de pentear, né, os pelos. Sim. Com menos cola possível. Sim. Só mais uma dica. Nessa questão de sempre lembrar de pentear é importantíssimo. E outra coisa associado com o pentear durante o procedimento é a questão do ventilar. Se você tiver o ventiladorzinho de mão ou a bombinha, é importante que você sempre esteja ali bombeando ou ventilando. Porque aí o gás que está ali centralizado no olho, doido para entrar no olho quando a cliente abrir, ele vai ser expulso. Então, você vai estar sempre expulsando aquele gás que vai estar centralizado na região dos olhos. E quando você terminar o procedimento, a cliente não vai abrir o olho de imediato. Você vai bombear ou então ventilar ainda durante 1 minutinho, mais ou menos, que é para expulsar bem. Se você não tem esse cuidado de, durante todo o procedimento, tá expulsando esse ar para longe dos olhos da cliente, quando ela abrir, por mais que esteja fechado, como é um gás, vai entrar. E aí, quando ela abrir, o olho dela vai tá vermelhinho. Até mesmo durante o procedimento, ela pode dizer assim, Eveline, eu tô sentindo coçar. Eveline, eu tô sentindo arder. Eveline, eu tô sentindo uma sensação tipo de pinicar. E aí, isso é exatamente o excesso do gás que tá lá no cantinho dos olhos, principalmente naquele cantinho lacrimal, que é a parte mais profunda, ele centraliza ali. E aí, por mais que os olhos estejam fechados, ele consegue entrar um pouquinho. Então, tenha esse cuidado de estar sempre expulsando o gás para bem longe dos olhos da cliente, tá bom? Mara. Oi. Mesmo se o local tiver ar-condicionado, é necessário ficar secando?
Sim, mesmo com o local no ar-condicionado, independente, porque o gás ele vai ficar ali bem próximo dos olhos da cliente, né? Ele vai querer entrar, de qualquer forma. Vai ser mais seguro. É uma forma mais segura que a gente tem de expulsar esse gás. Então, o ar-condicionado, ou se você estiver com um espaço assim bem arejado, independente, estejam sempre expulsando esse gás para longe dos olhos da cliente de vocês. Uhum. Entendeu? Mara, era para mim ter falado tudo isso, passo a passo, porque eu falei a resposta resumida. Não, tranquilo. Tranquilo. Ah, A resumida também tá certa. Continua ou tá bom? Tem mais coisa ainda para falar? Tem. Pois fale, arroche. Depois, né, que retirar os pads, eu tenho que aprender ainda esse nome. Pede. Isso, depois que retirar os pads, tem que aplicar o selante para proteger, né, o fio de uma queda prematura. Sim. E depois o nano, né? Nano Mister. Sim, Isso, com senhora. água destilada para ajudar na secagem mais rápida, né? Sim, senhora. É isso aí. Muito Pronto. bem. Ela destrinchou totalmente. Ela realmente estava escrevendo e imaginando ó, o passo a passo que ela estava fazendo na Foi assim cliente. mesmo, foi assim mesmo. Muito bem. Nem tá ansiosa, hein, Aveline? Para Tô, colocar a mão na massa? tô sim. Vamos lá. Última questão. Quem quer responder? Quem quer? Quem quer? Ninguém? É sério que ninguém quer responder a quarta questão? Ou a última questão? Eu vou ter que dizer. Responde tu, Eu posso responder. Eveline? Quem foi que falou? Eveline, Pois responda, Eveline. todos os adesivos, né, ele contém a mesma substância, que é a base do cianocrilato. É a mesma que contém na cola Super Bonder, né? Sim. E só que a usada na extensão, ela tem uma toxicidade menor. E a diferença também entre ela e a cola humana está na composição, e na cola humana existe algumas substâncias que deixam ela um pouco mais maleável. E tem os componentes também, precisa dizer? Sim. Os componentes são do cianocrilato, né, que é responsável pela fixação, o polímero de metilcrilato, responsável pelo endurecimento, o Polimetil. isso, responsável pela elasticidade, e o carbono preto pela cor, e a hidrogenosa. É um ácido que evita a polimerização imediata. Isso aí. Eu queria ter a voz daquele povo que tem os desfiles de escola de samba, né? Aí quando termina o desfile, aí tem a votação, aí tem aquela pessoa que fica dando as notas. Beija-flor, 10. Não sei o quê, 8. Eu queria ter aquela voz para eu falar a nota de vocês aqui. Natália, 10. Esther, 10. Eveline, 10. Quem é a outra? É a Claudinha. Cláudia, 10. Sonhando, eu falando e ouvindo a voz do locutor, olha. Gente, amei. Parabéns. Parabéns mesmo. Gostei muito das respostas de vocês. Como eu tinha mencionado antes, eu vou falar no individual. E aí eu vou falar no individual com vocês, eu vou falar de algumas coisas que eu não gostei, apesar de que, assim, não gostei no sentido assim, vamos mudar essa resposta para essa, né? Mas aqui na aula já dei todo o conceito das questões.
Então, a gente vai conversar um pouco, porque você já na medida que ouviram algumas explicações e lembraram do que foi escrito, vocês já sabem a diferença, né, de algumas coisas que foi dito para o que foi escrito. Mas, de qualquer forma, eu vou começar individual com vocês, tá bom? Porque eu entendo que eu também sou aluna, eu também faço curso, eu também estudo, e aí eu entendo que sempre tem alguma dúvida lá no nosso interior que a gente não fala. Fica mais fácil quando a tia chega só pra gente, pergunta e a gente consegue conversar melhor, a gente se abre mais. Então, a gente vai conversar no privado, no individual, e aí a gente conversa direitinho, tá bom? E aí eu falo as notas de vocês também. Mas não se preocupe, a média de vocês é 7, não tem ninguém com 7. Olha aí, quão maravilhosa. Só tem 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10. Muito bem. Estou mega feliz pelo resultado de vocês. Que bom, é uma boa notícia, né? É sim, é sim. Eu confesso que eu estava preocupada, porque a gente vinha vendo muito conteúdo. Eu, não, opa, bora parar, bora ver até onde está o real entendimento das meninas. E depois a gente começa outras técnicas, né? Para não ficar muita coisa na cabeça e dar um nó e vocês não entenderem as coisas direito. E o entendimento por completo da técnica da extensão de cílios, da parte teórica, é fundamental. Tá cortando, Mara. Cortou até onde? Eu ouvi tudo. Então, é o que eu estava falando. O entendimento profundo, o real entendimento, ele é fundamental para que você trabalhe de uma maneira segura, de uma maneira correta com as clientes de vocês. Então, eu me preocupo demais com isso. Eu não gosto de só jogar conteúdo e se aprender, aprendeu. Se não aprendeu, babau. Não. Eu gosto que vocês realmente aprendam de fato. E é isso. Próxima aula a gente vai aprofundar a questão de visagismo e mapping. A gente vai entrar no mapping, tá bom? Aí o mapping vai ser a parte que a gente realmente vai começar a aprender a fazer arte nos cílios das nossas clientes. A gente já está com uma base bem sólida de conhecimento, então agora a gente vai começar a fazer arte. E aí, a priori, a gente vai começar a treinar, continuar treinando em esponjinha e esperar e tudo voltar ao normal para a gente ter o nosso momento presencial. E eu tô doida para conhecer cada uma de vocês pessoalmente, a Eveline, Esther. Não é por mal, é por Maria Vitória. Eu vi na Miss Estética, tipo um cílio de treinamento. Sim, ele é muito bom. Se puderem comprar, uma dica. Na Miss Estética tem esses cílios. E ele era só R$10, era 10 ou era 15, era muito na embalagem. Ele vem muitos. Se vocês puderem comprar, quem puder, 5 compra pares. esse cílio. É esse que vem 5 pares, Vitória? Eu acho que é. Eu acho que vem mais. Porque tinha um nome lá para treinamento. Mas é porque assim, eu não quis, da mesma forma que eu não quis pedir muita coisa de material para trabalho, para não sobrecarregar o bolso, eu também não quis pedir muita coisa de treino. Até porque a gente achava que nessa época a gente já estava tendo aula presencial, mas não, o negócio está sendo mais prolongado do que a gente imaginava. Mas aí agora, como a gente vai passar mais tempo em casa do que a gente imaginava, eu vou indicar a vocês esse cílio. Tem exatamente o que a Vitória falou, cílios para treino. Se não puder comprar, pode pegar cílio, aquele cílio inteiriço, normal de maquiagem. E aí vai dar para treinar, fazer o mesmo treino. O negócio é que os meus cílios acabaram, mas eu vou procurar algum cíliozinho para demonstrar a vocês como que vai ser o treino com esse cílio, com esse novo cílio de treino, para vocês treinarem em casa também. E aí, quem puder comprar mais esponjinha, ou então, se tiver alguma esponja de maquiagem que não use mais, que puder pegar, também vai ser bom, porque eu pedi só uma esponja, né? E aí, às vezes, de tanto a gente colar, quando vai colocar outra extensão, acaba não colando mais. E como a gente vai começar a trabalhar vários tipos de olhos, a gente vai fazer o map do olho gatinho, o map do olho
boneca, a gente vai precisar de esponjas, né? Cada esponja vai ser um molho diferente. Só que por enquanto eu vou pedir para vocês só cortar. Vocês vão cortar no meio a esponja. Aí vai ficar lá duas, né? Óbvio. E aí a gente já vai trabalhar 2 olhos em cima dessa esponja que foi cortada ao meio. E aí quem puder comprar mais esponja vai cair super bem, tá bom? Mas por enquanto, por exemplo, próxima aula dá para usar ainda essa esponja que vocês têm. Só que a gente já vai usar na próxima aula a esponja cortada. Próxima aula não. Essa semana eu vou mandar treino já. Amanhã, talvez, na medida do meu tempo. Acho que amanhã eu consigo. Amanhã à noite eu consigo mandar alguma coisa para vocês. Já de treino, para vocês já cortarem essa esponjinha. Aí eu explico bem direitinho. Eu vou explicar bem direitinho para vocês no Telegram. Que aí eu vou mandando vídeo. E o Telegram suporta. O WhatsApp não. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Muito bem. Então é isso, gente. Vocês gostaram desse resumo? Sentiram que foi importante ter esse resumão? Muito. Coisa Foi boa. sim, foi Foi importante. porque no que a gente estava errando, agora a gente vai fazer certo. Muito bem. Agora a gente vai focar mesmo na questão dos treinos, né? Que são os MAP, o visagismo a gente vai ver mais, porque o visagismo para fazer um MAP legal. Você depende do visagismo, se não tiver noção de visagismo, você não faz um mapping legal. Então, ainda vai vir muita coisa boa, tá bom? E eu acho que é isso. Focar nos erros, como é? Focar nos erros, para... Não deu tempo de ler toda a mensagem. Para acertar na próxima. Vamos focar na próxima, pronto, exatamente. E aí a gente vai conversar no privado, beleza? Tá. Pois, meninas, é isso. Mara. Boa noite. Alguém falou alguma coisa? Não. Mara, Pois é. o nome desse rímel, que eu amei. Ah, o rímel. Gente, vocês estão vendo o tamanho do meu sino inferior? Ó, não tá grandão, Aham. tá muito grande. Ó. E o superior é teu mesmo, Mara? É, meu. Não tô dizendo que o rímel é potente, o bicho alongou, foi tudo aqui. Ficou Não, muito já grande. Mara. Gente, agora eu não vou achar. Eu não vou nem virar a câmera pra vocês verem a bagunça que tá o guarda-roupa aqui. Senão eu vou morrer de vergonha. Eu não vou achar. Tu bate a foto e manda, Mara. Eu vou bater a foto e vou mandar pra vocês. Ele é muito bom. Ele é muito massa. É tanto que quando eu coloquei, né, quando eu passei o rímel, eu me senti assim, com a extensão inferior. Né? Pronto. Se eu gostei desse rímel, eu vou gostar da extensão inferior. Vou dar a foto pra vocês. Ficou muito massa. Parece que eu tô com extensão, tanto superior como inferior. É isso aí. Pois é isso, meninas. Boa noite. Ei, vamos tirar nossa foto? Aparece todo mundo aí que eu vou printar a tela, vai. A minha câmera não tá funcionando, tá ligada. É a Cláudia? É Cláudia. Não, tá aqui eu, ó. Não. E quem foi que falou? Foi a Eveline, né? Não tá funcionando. Oh. Mas podem tirar. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos tirar por tela, gente. Vamos lá. Eu vou tirar, ó. Na minha tela tá aqui, ó. A Esté, a Natália e a Eveline. Então, Esté e Natália dá aquele sorrisão. Tá, eu vou tirar outra. Show. Agora, Claudinha... Olha, a Vitória apareceu de novo. Muito bem. Claudinha e Vitória, vai. Vou tirar outra. Muito bem. Muito bem. Vou mandar para vocês no grupo. Pois é isso, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês e para todos os seus familiares, amigos, parentes, todo mundo. Fiquem com Deus. Cheiro. Boa noite. Tchau. Boa noite.